Apêndice. Opções. Um guia básico. Existem dois tipos básicos de opções, calls e puts. A compra de uma opção call confere ao titular o direito, mas não a obrigação, de adquirir aquele ativo a um preço pré-determinado, chamado de strike, ou preço de exercício, a qualquer momento até a data de vencimento. Uma opção put dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de venda daquele ativo ao preço strike em qualquer momento anterior ao vencimento. Observe, portanto, que a compra put é um trade pessimista, ou uma aposta na queda dos preços, enquanto a venda put é um trade otimista, ou uma aposta na alta do mercado. Ao preço de uma opção se dá o nome de prêmio. Um exemplo de opção. Uma call IBM Abril 2010 confere ao titular o direito de comprar 100 ações da IBM a $210 por ação, a qualquer momento do tempo de vida da opção. Quem compra uma call está tentando lucrar com a previsão de aumento de preço, ao garantir um valor de compra. Assim como o comprador de call, o prejuízo máximo possível para o comprador de put fica limitado ao valor, em dinheiro, do prêmio pago pela opção. Caso uma put seja detida até vencer, o trade terá lucro líquido se o strike ficar acima do preço de mercado por uma soma superior ao prêmio da opção put no momento da compra, descontado o custo das comissões. Enquanto o comprador, call ou put, limita seu risco e tem um potencial de ganho ilimitado, o contrário vale para o vendedor. O vendedor da opção, muitas vezes chamado de lançador, recebe o valor em dinheiro do prêmio, em troca da obrigação de assumir a posição oposta ao preço do strike, caso a opção seja exercida. Por exemplo, ao exercer uma opção, o vendedor precisa assumir uma posição vendida no respectivo mercado, ao preço strike, já que, ao exercer a call, o comprador assume uma posição comprada àquele preço. O vendedor da call está tentando lucrar com a previsão de um mercado estável ou em ligeira queda. Nesse tipo de situação, o prêmio recebido pela venda da call representa a oportunidade de trading mais atraente. No entanto, um trader que esteja esperando uma queda mais forte dos preços agirá melhor se ficar vendido naquele mercado ou se comprar uma put, trades com potencial de lucro em aberto. Da mesma forma, o vendedor de uma put está tentando lucrar com a previsão de um mercado estável ou em ligeira alta. Alguns novatos têm dificuldade em entender por que os traders não iriam preferir sempre o lado do comprador de opções, call ou put, conforme a avaliação sobre o mercado, já que é um trade com potencial ilimitado e risco limitado. Essa confusão é fruto de uma incapacidade de levar em conta as probabilidades. Embora o risco teórico do vendedor da opção seja ilimitado, os níveis de preços com maior probabilidade de ocorrência, isto é, os preços nas adjacências do preço de mercado, no momento da negociação da opção, resultariam em um ganho líquido para o vendedor. Grosso modo, o comprador da opção aceita uma probabilidade grande de um pequeno prejuízo, o custo do prêmio, em troca de uma pequena chance de um grande lucro, enquanto o vendedor da opção aceita uma pequena probabilidade de um grande prejuízo em troca de uma grande perspectiva de um pequeno ganho, a receita do prêmio. O prêmio da opção é formado por dois componentes, o valor intrínseco mais o valor temporal. O valor intrínseco de uma opção call é a quantia pela qual o preço corrente de mercado excede o preço strike. O valor intrínseco de uma opção put é a quantia pela qual o preço de mercado corrente fica abaixo do preço strike. Na prática, o valor intrínseco é aquela parte do prêmio que seria realizada caso a opção fosse exercida pelo preço corrente de mercado. O valor intrínseco serve como um piso para o preço da opção. Por quê? Porque se o prêmio fosse inferior ao valor intrínseco, o trader poderia comprar e exercer a opção, compensando imediatamente a posição de mercado resultante e, desta forma, realizando um ganho líquido, supondo que o trader cubra pelo menos os custos de transação. As opções que possuem valor intrínseco, isto é, calls cujo preço strike está abaixo do preço de mercado e puts cujo preço strike está acima do preço de mercado, são chamadas dentro do dinheiro. Opções que não têm valor intrínseco são chamadas fora do dinheiro. Aquelas cujo preço strike fica bem próximo do valor de mercado são chamadas de opções no dinheiro.
Uma opção fora do dinheiro, que por definição tem um valor intrínseco igual a zero, ainda assim tem algum valor, devido à possibilidade de que o preço de mercado suba além do preço strike anterior à data de vencimento. Uma opção dentro do dinheiro terá um valor maior que um intrínseco, porque, caso seja precificada por esse valor intrínseco, uma posição nessa opção sempre será preferível a uma posição no mercado propriamente dito. Por quê? Porque tanto a opção quanto a posição de mercado teriam o mesmo ganho em caso de uma variação de preços favorável, mas o prejuízo máximo da opção seria limitado. A parte do prêmio que excede o valor intrínseco é chamada de valor temporal. Os 3 fatores mais importantes que influenciam o valor temporal de uma opção são: 1. A relação entre o preço strike e o preço de mercado. Opções fortemente fora do dinheiro terão pouco valor temporal, já que é improvável que o preço de mercado atinja ou supere o preço strike antes do vencimento. Opções fortemente dentro do dinheiro têm pouco valor temporal, já que essas opções oferecem posições muito semelhantes ao mercado propriamente dito. Ambas ganharão e perderão quantias equivalentes, a não ser em caso de uma variação de preço extremamente adversa. Em outras palavras, no caso de uma opção fortemente dentro do dinheiro, o fato de o risco ser limitado não é de grande valor, porque o preço do strike está longe do preço de mercado vigente. 2. O tempo que falta para o vencimento. Quanto mais tempo resta até o vencimento, maior o valor da opção. Isso acontece porque um tempo de vida mais longo aumenta a probabilidade de um aumento do valor intrínseco, por uma quantia qualquer, antes do vencimento. 3. A volatilidade. A variação do valor temporal dependerá diretamente da volatilidade estimada, uma medida do grau de variabilidade do preço do mercado propriamente dito durante o restante do tempo de vida da opção. Essa relação ocorre porque uma volatilidade maior eleva a probabilidade de aumento do valor intrínseco, por uma quantia qualquer, antes do vencimento. Em outras palavras, quanto maior a volatilidade, maior a faixa de preço provável do mercado. Embora a volatilidade seja um conceito extremamente importante para determinar o valor do prêmio das opções, deve-se ressaltar que não há como saber a volatilidade futura de um mercado a não ser a posteriori. Em compensação, o tempo que falta para o vencimento e a relação entre o preço corrente do mercado e o preço strike pode ser especificada com precisão a qualquer momento. Assim, é preciso sempre estimar a volatilidade em função dos dados históricos. A estimativa da volatilidade futura, sugerida pelos preços de mercado, ou seja, o prêmio das opções, e que pode ser maior ou menor que a volatilidade histórica, é chamada de volatilidade implícita. Na média, existe uma tendência de que a volatilidade implícita das opções seja mais alta do que a volatilidade subsequente realizada do mercado até o vencimento das opções. Em outras palavras, há uma tendência de sobrepreço das opções. O prêmio extra é necessário para forçar o vendedor de opções a assumir um risco em aberto e propiciar uma garantia de preço ao comprador. Essa situação é inteiramente análoga ao prêmio de um seguro residencial, precificado em um nível que garante uma margem de lucro para a seguradora. Do contrário, ela não teria incentivo para assumir o risco em aberto. Sobre o autor. Jack D. Schwager é um renomado especialista no setor de futuros e hedge funds, autor de diversos livros sobre finanças unanimemente aclamados. É um dos fundadores da Fundseeder, fundseeder.com, plataforma projetada para identificar talentos do trading no mundo inteiro e conectar traders bem-sucedidos com fontes de capital para investir. Anteriormente, foi um dos sócios do Fortune Group, uma consultoria de hedge funds com sede em Londres. Sua experiência prévia também inclui 22 anos como diretor de pesquisa de futuros para algumas das maiores firmas de Wall Street, mais recentemente a Prudential Securities. De todos os seus livros, os mais conhecidos talvez sejam os da série de best-sellers Os Magos do Mercado Financeiro, em que entrevista os maiores gestores de hedge funds das últimas 3 décadas. Market Wizards, Os Magos do Mercado Financeiro, 1989,
The New Market Wizards, Os Novos Magos do Mercado Financeiro, 1992, Stock Market Wizards, Os Magos da Bolsa de Valores, 2001, Hedge Funds Market Wizards, Os Magos do Mercado de Hedge Funds, 2012, e Unknown Market Wizards, Os Magos Desconhecidos do Mercado, 2020. Também é autor de Market Sense and Nonsense, O Sentido e as Bobagens do Mercado, 2012, um compêndio de falsas ideias sobre investimentos. O primeiro livro de Schwager, A Complete Guide to the Futures Market, um guia completo para o mercado de futuros, de 1984, é considerado uma obra de referência na área. Posteriormente, ele a revisou e ampliou, transformando-a numa série de 3 volumes, Schwager on Futures, Schwager sobre futuros, composta por Fundamental Analysis, Análise Fundamentalista, 1995, Technical Analysis, Análise Técnica, de 1996, e Managed Trading, Trading Gerenciado, de 1996. Também é o autor de Getting Started in Technical Analysis, Iniciação à Análise Técnica, 1999, parte da popular série Getting Started, Iniciação, da editora John Wiley. Em 2015, fez uma parceria com a Trade Shark para lançar um conjunto de indicadores de tendências de mercado. Schwager é palestrante e ministra seminários sobre temas como as características dos grandes traders, falácias dos investimentos, portfólios de hedge funds, contas gerenciadas, análise técnica e avaliação de sistemas de trading. É formado em economia pela Brooklyn College, 1970, com mestrado em economia pela Universidade Brown, 1971. Mais informações em www.jackschwager.com. Você acabou de ouvir O Pequeno Livro dos Magos do Mercado Financeiro, de Jack D. Schwager, traduzido por André Fontinelli, narrado por Luciano Ruperti. Uma produção Sextante Áudio. Copyright 2014 por Jack D. Schwager. Copyright da tradução 2022 por GMT Editores Limitada.